Como é que avaliarias uma tendinopatia da coifa dos rotadores? No vídeo passado falámos sobre a tendinopatia da coifa dos rotadores e hoje vamos ver como é que a podemos avaliar. Para conseguirmos avaliar uma tendinopatia da coifa dos rotadores, temos que saber avaliar um ombro. Para isso, sugiro que vejas o vídeo do meu colega Luís, que fala sobre a avaliação do ombro. Além de uma boa avaliação dos movimentos do ombro, tanto em mobilidade ativa como passiva, é também importante fazer um exame em carga, perceber como é que o paciente se posiciona em carga, para que consigamos também depois fazer uma avaliação mais elaborada sobre as restantes partes do corpo, que também poderão potenciar esta tendinopatia da coifa dos rotadores. Se quisermos dar um exemplo, pensando na coluna torácica e enquanto ela poderá influenciar o movimento do ombro, temos sempre que avaliar. Poderá haver uma restrição de movimento a nível torácico ou até mesmo pelo posicionamento que um paciente poderá ter. Se imaginarmos um paciente mais cifótico a realizar uma flexão do ombro, será sempre um movimento mais em esforço para este ombro do que um paciente que tenha uma boa mobilidade dorsal. Se quisermos pensar em testes e como podemos avaliar estes movimentos da coifa dos rotadores e quais os músculos que estamos a testar, será muito difícil isolar o movimento de cada um destes músculos. A incapacidade de testar os músculos do ombro isoladamente foi demonstrada numa investigação com recurso à eletromiografia intramuscular, que comparou, por exemplo, os testes de lata vazia, lata cheia, ou o teste de Jog, que são comumente utilizados para um diagnóstico de uma patologia do supraespinhoso. Durante este teste de lata vazia, lata cheia, percebeu-se que quando estamos no movimento de lata cheia, são ativados 8 músculos. Quando fazemos um movimento de lata vazia, em que rodamos o polegar para baixo, são ativados 9 músculos. Assim podemos perceber que a dificuldade de isolar determinados músculos é muito grande. Este modelo proposto por Lewis fala de coisas como: se nós estivermos a pensar num paciente que tem uma cifose acentuada a fazer uma flexão do ombro, podemos pedir a este paciente para tentar fazer uma extensão e uma expansão da caixa torácica e fazer novamente o movimento do ombro. De acordo com este autor, o que ele nos sugere é que, se houver uma redução dos sintomas quando esta correção da coluna torácica, podemos estar perante um caso em que esta indisponibilidade da mobilidade torácica poderá estar a ser um fator potenciador da tendinopatia da coifa dos rotadores. Este autor sugere-nos também que nesta indução manual de movimento podemos fazer uma depressão da omoplata com uma inclinação posterior e podemos fazer exatamente o oposto. Podemos tentar superiorizar a omoplata e fazer novamente esta inclinação posterior, tentando facilitar o movimento. Outra indução de movimento que podemos perceber se será a causa da queixa do paciente e até mesmo da tendinopatia será o movimento do ombro. Podemos induzir um movimento em depressão do ombro e pedir o movimento e fazer um movimento de superiorização do ombro pedindo novamente o movimento. Aqui vamos sempre avaliar se existe uma redução dos sintomas do paciente. Este procedimento que os autores sugerem como procedimento de modificação dos sintomas do ombro podem reduzir os sintomas e incluem alterações na posição da omoplata, mudanças nas relações de comprimento tendão-músculo e dos tendões da coifa dos rotadores, um aumento do espaço subacromial, estabilização ou otimização da posição da cabeça do ombro ou da omoplata e uma neuromodulação da sensação de dor. Recordo que neste procedimento o autor sugere-nos uma manipulação dos posicionamentos, quer da omoplata, do ombro e até mesmo do próprio acrómio. Então, como é que vamos fazer o nosso diagnóstico da tendinopatia da coifa dos rotadores? Primeiro que tudo, uma boa anamnese, perceber o histórico detalhado do paciente, a qual estímulo é que ele se sujeitou, o que é que faz profissionalmente, quais é que são as suas tendências de movimento no seu dia-a-dia. Também perceber que outros fatores poderão estar associados, como a idade, a genética, se existem alterações metabólicas, alterações cardiovasculares ou osteoartrose.
Outra questão que temos que ter em foco: será que a tendinopatia poderá ser uma manifestação de uma doença sistémica? Se quisermos fazer uma avaliação da tendinopatia por uso de testes, os testes que a literatura nos recomenda são os testes de NIR, o teste de Hawkins-Kennedy, o teste de rotação externa contra-resistido e o teste do arco doloroso. Estes testes não têm uma especificidade, ou seja, conforme vimos anteriormente, se estivermos a pensar na quantidade de músculos ativados, eles não são realmente específicos. No entanto, o conjunto destes testes poderá dar-nos um resultado mais favorável para o diagnóstico. Uma tendinopatia da coifa dos rotadores poderá ser a origem de uma síndrome de dor subacromial. Desta forma, os estudos que consultamos dizem-nos que a utilização dos testes de Hawkins-Kennedy, o teste do sinal do arco doloroso, uma rotação contra-resistida e o teste de NIR poderão melhorar uma possibilidade da existência desta condição em 95%. Ou seja, com todos estes testes positivos, poderemos estar perante um caso em que existe uma dor subacromial. Por outro lado, se estes testes forem negativos, poderemos estar com uma probabilidade inferior a 24% de que exista esta condição. Agora vamos ver esses 4 testes. O primeiro teste que vamos ver é o teste de NIR, em que com o paciente sentado vamos fazer uma depressão da omoplata, uma rotação interna do braço e vamos levar o braço para a sua total flexão. Se o paciente vivenciar os sintomas, será um teste positivo. O próximo teste que vamos ver é o teste de Hawkins-Kennedy, em que, com o paciente sentado, vamos colocar o braço numa flexão de 90 graus, alinhado com o cotovelo. A nossa mão vai apoiar-se no ombro contrário e vamos fazer um movimento de rotação interna. Vamos perceber se existe alguma queixa quando fazemos este movimento. Agora, vamos ver o arco doloroso. Vamos pedir ao paciente para fazer uma abdução até 90 graus, depois uma rotação externa e concluir a abdução até ao seu máximo. Aqui consideramos o teste positivo se o paciente vivenciar a sua dor entre os 60 e os 120 graus. O último teste que vamos realizar é uma contra-resistência na rotação externa. Vamos pedir ao paciente que estará sentado para colocar o braço a 90 graus e vamos, no ângulo 0, pedir uma rotação externa. O paciente deverá conseguir resistir ao nosso movimento para rotação interna sem qualquer tipo de dor. Se tiver a sensação de dor, será considerado um teste positivo. Podemos também realizar o teste de Job, em que o paciente sentado vai fazer uma flexão do braço e uma abdução ligeira e vai fazer um movimento de rodar o polegar para baixo e aqui vamos fazer uma força que o paciente deverá conseguir suportar sem qualquer tipo de sintomas. Temos que pensar sempre num diagnóstico diferencial quando falamos em qualquer tipo de queixa. Em relação à tendinopatia da coifa dos rotadores, é importante perceber se esta dor não poderá estar relacionada com a bursa subacromial. Poderá também ser de uma origem de uma tendinopatia da longa porção da cabeça do bíceps. Poderá também ser uma dor originada por osteoartrose ou até mesmo instabilidade na articulação acromioclavicular. Poderemos estar presente de uma capsulite adesiva, uma radiculopatia cervical, uma artropatia inflamatória, um tumor, síndrome do desfiladeiro torácico e também devemos considerar uma dor cardíaca isquémica e uma dor referida dos órgãos abdominais. Outra coisa a ter em conta será sempre o modelo biopsicossocial do paciente, porque tudo isso vai afetar na queixa do paciente. A tendinopatia da coifa dos rotadores poderá também afetar o paciente em outros domínios. Por exemplo, o sono poderá tornar-se menos reparador, a sua limitação a nível cotidiana poderá existir, afetar a sua componente social, poderá também, com a questão da dor física, proporcionar um isolamento social e uma coisa muito importante será
termos em conta que temos que direcionar todo o processo do paciente para que o paciente tenha as suas expectativas de acordo com aquilo que poderá acontecer relativamente à sua queixa. Por isto, é muito importante que o diagnóstico seja bem realizado e que o paciente entenda de facto o que é uma tendinopatia, o que é que está a acontecer com o seu corpo, que prognóstico é que ele poderá ter, e o terapeuta deve sempre tentar tranquilizar o paciente de que este problema terá uma solução. Que recomendações é que podemos dar ao nosso paciente para que ele seja uma parte ativa no processo de recuperação? No caso de ser um paciente que tenha hábitos tabágicos, recomendar uma redução ou até mesmo uma cessação, propor ao paciente um bom acompanhamento nutricional e um maior controlo sobre o stress e a gestão do sono, tentando que o paciente também possa ter algum tipo de acompanhamento neste sentido, se assim for necessário. Tudo isto será importante para melhorar as queixas do paciente e ter um processo muito mais assertivo. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Nos próximos iremos abordar a questão do tratamento. Deixa-nos o teu like, subscreve o nosso canal e até à próxima.